Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Miguel Ângelo e vamos começar mais um episódio do Melhores Apostas. Ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter de Superlutas, é um entusiasta em apostas online. No programa de hoje falaremos do grande evento do mês de maio, o UFC 288. Na luta principal teremos Henry Cejudo voltando de 3 anos de inatividade, buscando reassumir o cinturão dos galos contra o atual campeão Aljamain Sterling. Na segunda luta mais importante da noite, Gilbert Durinho e Belal Muhammad se enfrentam em luta que pode colocar o vencedor a disputar o cinturão na próxima rodada. It's time! O Melhores Apostas Superlutas é um oferecimento da Orbet, a casa que patrocina Charles do Bronx e Alex Poitin e te oferece mais de 3 mil jogos online para você apostar e se divertir. Lembrando sempre, o link da Orbet está no comentário fixado e ao apostar, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 8 anos. Antes de passarmos os destaques do UFC 288, vamos ver como o time do Superlutas saiu nas apostas para o UFC Las Vegas 72. Como nem tudo na vida pode ser perfeito, na última rodada não fomos muito bem. Das apostas acertamos a vitória simples de Marcos Pezão, que pagava 1,52. Vale lembrar que não pontuamos também com Caio Borralho porque o brasileiro estava com pressa. Apostamos em uma vitória dele em uma luta com mais de 2 rounds e meio, que pagava 2,31. Mas temos créditos, nosso retrospecto é bom e por isso sempre fazemos questão de lembrar. Foco no longo prazo e aposte com responsabilidade. Agora vamos para os destaques do UFC 288. Teremos cinturão em jogo e muitas lutas importantes para o MMA brasileiro. Na luta principal teremos a disputa de cinturão dos galos entre Aljamain Sterling e Henry Cejudo. Na segunda luta mais importante da noite, Gilbert Durinho enfrenta Belal Muhammad pela condição de desafiante ao título dos meio-médios. Em duelo que a vencedora se aproxima do cinturão dos palhas, Jéssica Batistaca fica frente a frente a Yan Xiaonan. Kron Gracie divide o octógono com Charles Jourdain, luta válida pelo peso pena. Em combate pelo peso palha, Marina Rodrigues enfrenta Virna Jandiroba. Para o evento mais importante do mês de maio, teremos o cinturão dos galos em jogo. O campeão desde 2021 e com 2 defesas de título, Aljamain Sterling retorna ao octógono para talvez o maior desafio de toda a sua carreira. O ex-campeão da categoria, Henry Cejudo, retorna ao MMA após 3 anos de inatividade. De um lado da moeda, Aljamain Sterling busca manter o título. Do outro, Henry Cejudo busca ter esse retorno triunfal. Fernando Keller, na luta principal tem muita coisa em jogo, mas para a história da categoria, aonde o vencedor se coloca na categoria dos galos? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Ângelo. Cara, com certeza uma vitória para qualquer um dos lados joga o vencedor lá pro topo das discussões de maiores nomes da história da categoria peso galo. Claro, a gente está falando de uma categoria até de certa forma recente, né? Uma categoria que chegou no UFC em 2010, ali com aquela transição do WEC, junto com o peso pena e tudo mais, e que acho que de maneira quase unânime tem no Dominick Cruz o grande nome da história. Alguns podem botar o TJ Dillashaw ali, acho que tem a questão do doping que dá aquela manchada, né? Mas acho que não foge muito disso. E o Aljamain Sterling, que já tem 2 defesas de título, ele pode estar inserido nessa discussão, mas muita gente vai falar da joelhada do Petr Yan, do ombro do TJ Dillashaw, de todas essas questões que envolveram esse reinado do Aljamain Sterling, tendo ele culpa ou não disso. Então acho que uma vitória sobre o Henry Cejudo, de maneira mais clara, mais contundente, joga o Aljamain Sterling, que se tornaria o primeiro lutador a ter 3 defesas de título consecutivas, porque o Dominick Cruz tem, mas divididas em 2 reinados, o TJ Dillashaw também tem, divididas em 2 reinados. O Sterling seria o primeiro a conseguir essas 3 defesas seguidas, né, no mesmo reinado, então colocaria, sem dúvidas nenhuma, o nome dele nessa discussão, se não no topo da divisão. E o Henry Cejudo a gente nem precisa falar, né, cara? Um nome histórico, o Triple C, né? Campeão olímpico, campeão dos moscas, campeão dos galos, com defesa de título no peso galo, que só perdeu o cinturão, não perdeu o cinturão, na verdade, né? Abdicou do cinturão por conta da aposentadoria, então nunca foi derrotado ali em disputa de cinturão no octógono, no peso galo. Então, com certeza também se credenciaria para estar nessa discussão de maior nome da história da divisão. Então, é uma luta muito importante, não só pelo cinturão, mas também pelo legado.
Aljamain Sterling é o dono da maior sequência de vitórias entre os pesos galos do UFC, com 8 triunfos seguidos. 4 das últimas 8 lutas chegaram à decisão de juízes. Nunca foi finalizado e sofreu apenas um nocaute na carreira. Henry Cejudo retorna ao octógono após 1.092 dias de inatividade. Venceu as últimas 3 lutas por nocaute. Está invicto no peso galo, com 7 vitórias em 7 combates. Campeão contra ex-campeão. Fernando Keller, quem é favorito para ficar com o cinturão dos galos após o UFC 288? Miguel, essa pergunta é muito difícil, cara. Essa é uma luta formada por muitas perguntas, cujas respostas a gente só vai ter no sábado. Quão importante é o tempo de inatividade do Cejudo? Pro John Jones não foi muito. Pro Saint-Pierre, lá atrás, também não foi muito. Pro Cejudo vai ser? Cada caso é um caso, é difícil a gente analisar. A lesão no bíceps do Aljamain Sterling. Ele não fez a cirurgia, optou por um tratamento alternativo. Vai estar 100%? Vai estar perto disso? Só vamos saber no sábado. A idade do Henry Cejudo, 36 anos. Na última vez que ele pisou no octógono, ele tinha 33. Surgiu um levantamento recente aí nas redes sociais, mostrando que entre as divisões, pegando o recorte do peso mosca até o meio médio, essas divisões mais leves, onde você precisa de mais velocidade, mais movimentação, a taxa de sucesso de lutadores com mais de 35 anos disputando o título é irrisória, é ridícula. De 22 disputas de cinturão envolvendo atletas com mais de 35 anos, só dois saíram vencedores, na verdade. O Tyron Woodley 2 vezes. E uma delas contra o Demian Maia, que era mais velho ainda que ele. Então, só uma vez na história, um atleta com mais de 35 anos venceu um atleta mais jovem. No recorte dessas divisões, do peso mosca ao meio médio, que inclui o peso galo. Cara, são várias perguntas sem resposta, que essa resposta a gente só vai ter no sábado. Se me perguntar quem é mais lutador, eu acho que é o Henry Cejudo, de maneira geral. O Aljamain Sterling é muito forte nesse jogo de luta agarrada, de botar pro chão e fazer a transição para as costas. Esse é o Aljamain Sterling. Mas o Henry Cejudo, cara, a gente tá falando de um campeão olímpico de wrestling. A gente tá falando de um cara de outro nível, de outro patamar de luta agarrada. É muito difícil prever. Na trocação, acho que os dois se equivalem. O Sterling tem uma vantagem ali na distância, tem uma trocação um pouco menos ortodoxa, que às vezes confunde os adversários, gosta de botar muito volume, mas acho que o Cejudo é mais perigoso, tem mais poder de nocaute, mostrou isso nas últimas 3 lutas. É um exercício de futurologia que é muito difícil da gente fazer. O Henry Cejudo aparece aqui como favorito, numa margem muito pequena, nas odds da Rubet, e acho que é isso. Acho que por ser mais lutador, na luta agarrada eles devem se anular, apesar do Cejudo ser melhor. Na trocação, o Cejudo é mais perigoso. Tem o tempo parado, tem a idade, mas eu consigo visualizar mais possibilidades do Henry Cejudo vencendo essa luta do que o Aljamain Sterling. Não sinto convicção em nenhum dos dois, mas se é para apostar em um, é Henry Cejudo. Assim como na luta principal, a segunda luta mais importante da noite tem muita coisa em jogo. Gilbert Durinho e Belal Muhammad se enfrentam em um combate de 5 rounds na luta co-principal do UFC 288. O brasileiro vive um dos melhores momentos de sua carreira, com 2 vitórias no ano de 2023. Enquanto o outro lado da moeda, o norte-americano, com certeza, vive o melhor momento dentro do Ultimate. Fernando Keller, sabendo que o vencedor pode disputar o cinturão na próxima rodada, esse combate é digno de luta co-principal do UFC 288? Sem dúvida nenhuma, Miguel. A gente tá falando da elite dos meio-médios, né, cara? Da divisão até 77 quilos, que tem movimentado muito o UFC recentemente. De um lado, como você falou, Durinho, um cara que não foge de luta, né? 3ª luta no ano e sempre enfrentando os mais duros, os mais brabos da divisão, sem recusar a luta contra ninguém, sempre com o objetivo de voltar a disputar o cinturão. Do outro lado, Belal Muhammad, numa sequência impressionante, invicto desde 2019, também fazendo o caminho passo a passo, do jeito que tem que ser, para chegar na tão sonhada luta pelo título. E agora é a última etapa, né, cara? Os dois ali frente a frente. Finalmente a 5ª série B pode descansar, porque tá confirmado o famoso confronto Belal-Durinho, mas dito isso, sem dúvida nenhuma, brincadeiras à parte, é uma luta muito digna de luta co-principal, poderia estar capitaneando um evento, um Fight Night, de repente, lembrando que os dois aceitaram esse chamado de última hora, com urgência ali, para substituir o Charles do Bronx, que enfrentaria o Dariush no evento.
O brasileiro acabou lesionado, luta adiada, para salvar o evento. Durinho estava doido para lutar, pedindo luta. Ele que lutou há muito pouco tempo atrás com o Jorge Masvidal, mas se colocou à disposição. O Belal acabou aceitando o desafio também, ali nesses 5 rounds. E poderemos ver esse confronto entre 2 dos maiores meio-médios da atualidade e definindo o próximo desafiante ao cinturão depois do Colby Covington, né? Então, luta muito importante, digníssima de estar no segundo posto mais alto desse evento. Belal Muhammad está invicto a 9 lutas, com 8 vitórias e 1 luta sem resultados. Das 13 vitórias no UFC, 10 foram conquistadas na decisão de juízes. Tem a segunda maior taxa de defesas de quedas da divisão, com 92,7% de sucesso, apenas atrás de Kamaru Usman. Gilbert Durinho retorna ao octógono apenas 28 dias após superar Jorge Masvidal no UFC 287. 6 das últimas 9 lutas chegaram à decisão de juízes. Tem 7 vitórias e apenas 2 derrotas desde que retornou aos meio-médios em agosto de 2019. Vamos lá, Fernando Keller. Durinho vem para sua terceira luta na temporada de 2023, sendo que ainda estamos em maio, enquanto do outro lado da moeda, Belal Muhammad não atua desde outubro de 2022, mas vem de uma grande apresentação. Os 2 lutadores em cenários diferentes, e eu queria saber a sua opinião. Quem é o favorito para vencer a segunda luta mais importante do UFC 288? Bom, Miguel, eu não tô querendo ficar em cima do muro, mas é outra luta muito difícil de analisar por eles terem aceito esse convite muito em cima da hora, né, cara? Eles não tiveram tempo de preparação para essa luta e a gente não sabe quanto isso pode impactar na noite de sábado. Pô, claro que é ótimo o atleta estar sempre ativo, como o Durinho tá tentando ser, né? Luta em janeiro, luta em abril, agora luta em maio, 28 dias depois de ganhar do Masvidal. Mas até que ponto, né? É claro que ele não conseguiu se preparar de maneira adequada para enfrentar o Belal Muhammad. Claro que ele está sempre treinando, mas não teve um período de treinamento específico para focar nos perigos apresentados pelo Belal Muhammad. E da mesma forma, o Belal Muhammad, por mais que esteja há mais tempo sem lutar, também não teve esse treino específico focando num atleta como o Gilbert Durinho. Então vai ser um negócio quase freestyle ali, quando eles dois entrarem. Claro, brincadeira, a gente sabe que estão sempre treinando, então rola uma preparação, mas não essa parte mais específica. Dito isso, a gente tem uma amostra maior do Gilbert Durinho lutando 5 rounds, enfrentando os nomes mais duros da divisão. O Belal Muhammad, por outro lado, só teve a oportunidade de lutar 5 rounds completos uma vez e foi muito bem obrigado contra o Vicente Luque, surpreendendo a muitos, né? Que esperavam o Vicente Luque, inclusive, responsável pelo único nocaute sofrido pelo Belal Muhammad na carreira. A gente esperava o Vicente Luque em alta, que ia ser outro passeio ali, e foi o contrário, né? O Belal Muhammad ganhando do Vicente Luque em pé, inclusive, com a defesa de quedas excelente, com um boxe que só melhora o boxe do Belal Muhammad, botando muito volume de golpes e com gás quase infinito. É muito difícil, a gente vê nas odds, que são odds muito equilibradas por ter essa questão de pouco tempo de preparação, mas eu acho que o favoritismo tem que ir para o Gilbert Durinho, pelo nível de competição que ele vem enfrentando, por como ele vem desempenhando contra esse nível de competição e por ser o atleta mais perigoso. Embora eu acho que a questão do volume e a questão do gás estão do lado do Belal Muhammad, acho que o Durinho é o atleta mais capaz de causar dano ou de pegar, de repente, uma finalização no chão, se a luta for para lá, que eu imagino que nem vá. Imagino essa luta se desenvolvendo em pé. Acho que o Durinho... o dano fica do lado do Durinho, o volume fica do lado do Belal Muhammad, mas pela experiência em 5 rounds e pelo nível de competição enfrentado, um leve favoritismo para o Gilbert Durinho em uma luta muito complicada. Depois de alguns testes no peso mosca, Jéssica Batistaca retorna ao peso palha para mais um desafio. A ex-campeã da categoria enfrenta Yan Xiaonan, em luta que aproxima a vencedora de uma disputa de cinturão. Nos últimos tempos, a brasileira tem sido uma lutadora bastante ativa, indo para a terceira apresentação em 2023, enquanto a chinesa retorna ao octógono depois de 7 meses sem lutar. Fernando Keller, na sua opinião, quem é a favorita para vencer esse combate? Bom, Miguel, dessa vez eu vou passar longe de ficar em cima do muro. Aqui, para mim, não tem muita conversa, não. E o favoritismo tá do lado da brasileira, tá do lado da Jéssica Batistaca. Cara, a gente teve duas amostras muito diferentes da Jéssica Batistaca nesse ano de 2023, né? Uma bem diferente da outra. Um atropelo para cima da Lauren Murphy no Rio de Janeiro e depois aquela luta esquisita com a Erin Blanchfield, né? Que muita gente acha que não era pra Jéssica ter pego aquela luta com
tão pouco tempo de preparação contra uma adversária jovem e promissora, e deu no que deu, acabou sendo finalizada pela Blanchfield. Mas, pelo que a gente conhece da Jéssica Batistaca, de tanto tempo que ela está na organização, a gente imagina que a luta contra a Lauren Murphy foi a regra e a luta contra a Erin Blanchfield foi a exceção. E a gente espera contra a Xiaonan uma Jéssica mais perto daquela que lutou contra a Lauren Murphy. E acho que se a Jéssica for um pouco perto daquela que lutou contra a Lauren Murphy, sinceramente a Xiaonan não me apresenta muito perigo assim, não. Claro, a Xiaonan é uma lutadora muito competente no volume de golpes, boxeando, andando pra frente, botando pressão, mas ela não é perigosa. Assim, acho que a Jéssica não tem que temer uma finalização, não tem essa chance. Um nocaute me parece improvável também. Acho que o poder está todo do lado da brasileira. Acho que a Xiaonan tem muito mais motivos para temer a Jéssica do que o contrário. Então acho que a luta para a Jéssica levar a luta para cima da chinesa, botar o ritmo dela, e acho que é superior tanto em pé quanto no chão. Não estou querendo subestimar a Xiaonan, que está vindo de uma vitória sobre a Mackenzie Dern, uma vitória... É difícil falar que não quer subestimar, mas eu vou falar que a vitória é contestável, né? Eu, pelo menos, marquei empate naquela luta. Mas já ganhou de outros grandes nomes, da própria Claudinha Gadelha. Nunca encantando, né? A Xiaonan não encanta. É muito bom em pontuar, como eu falei, botar volume de golpes, andar pra frente. Mas contra a Jéssica Batistaca isso me parece pouco. Não ficarei em cima do muro e, pra mim, o favoritismo aqui tá pendendo bastante pro lado da brasileira. Jéssica Batistaca é recordista de lutas e de vitórias entre as mulheres do UFC. Apenas uma das 6 lutas foi para a decisão de juízes. 3 dos últimos 4 triunfos vieram no primeiro round. Yan Xiaonan venceu apenas uma das últimas 3 lutas. Todas as 7 vitórias no UFC vieram pela decisão de juízes. Não vence por interrupção desde abril de 2016. E vamos agora para o momento RU! É a hora que Fernando Keller traz as melhores sugestões de apostas para o UFC 288. Vai que é tua, Fernando Keller! Vem que é minha, Miguel Ângelo, vamos falar de aposta, falar de coisa boa, tentar voltar à boa fase. A gente está vivendo bem com uma montanha russa aí de altos e baixos, mas faz parte do processo. Lembrando sempre, foco no longo prazo e responsabilidade. Então, começando aqui na luta principal da noite, Aljamain Sterling e Henry Cejudo, a luta das várias perguntas a serem respondidas. E, sinceramente, eu acho que essas perguntas vão demorar mais de 4 rounds e meio para serem respondidas. Meu palpite aqui é numa luta longa, numa luta de mais de 4 rounds e meio. Difícil imaginar uma interrupção para qualquer um dos lados. Então eu estou imaginando essa luta chegando até a decisão dos juízes. Para ser mais seguro, vamos para mais de 4,5, pagando 1,62 na Rubet. Na luta co-principal, que também tem suas perguntas a serem respondidas, é atípico uma luta co-principal de 5 rounds. E nesse caso eu acho que vai durar mais de 4,5 também. Gilbert Durinho e Belal Muhammad se enfrentando por mais de 4 rounds e meio, pagando 1,70. Cara, dois caras que, por mais que principalmente o Durinho sempre busque a interrupção, a gente tem dois caras muito duráveis, né? O Belal Muhammad, que só foi nocauteado uma vez, o Gilbert Durinho também muito difícil de ser tanto nocauteado quanto principalmente finalizado. Então eu imagino que por ser uma luta de 5 rounds e por ter tido pouco tempo de preparação, role aquela boa dosagem de gás, né, nos primeiros rounds para se guardar para os rounds posteriores. Então acho que essa luta durando mais de 4 rounds e meio por 1,70 também tem muito valor, e é atrás disso que a gente vai. Jéssica Batistaca, para vencer a luta contra a Yan Xiaonan, não é uma odd muito alta, 1,49, mas acho que é uma odd segura, e segurança tem valor. Nesse caso, a gente vai apostar aqui na Jéssica Batistaca para reencontrar aí o caminho das vitórias. E ali no começo do card, né, mais um brasileiro, Rafael Estevam, para derrotar o Zhalgas Zhumagulov. Rafael Estevam numa sequência impressionante, chegando agora no UFC, vai enfrentar o Zhumagulov, que vem numa fase terrível ali, apenas uma vitória nas últimas 6 lutas, se eu não me engano. Então a fase do russo é péssima, acho que o Rafael Estevam vai chegar com o pé na porta no UFC e vai vencer essa luta pagando 1,51. Assim a gente fecha as apostas simples do nosso momento RU e parte para a múltipla. Lembrando sempre, responsabilidade na hora da simples, responsabilidade múltipla na hora da aposta múltipla. Começamos já também no início do card preliminar com outro brasileiro, Cláudio Ribeiro e Joseph Holmes. Dois caras viciados em interrupções. Essa luta não chega até o fim, pagando 1,18. Marina Rodrigues e Virna Jandiroba, confronto brasileiro importantíssimo ali no card preliminar.
essa luta tem potencial para durar mais de 2 rounds e meio. Marina superior na luta em pé, a Virna muito perigosa na luta de chão, mas se a Marina resistiu a Mackenzie Dern, eu imagino que ela não vai ser fácil para a Virna pegar a Marina também. Então, 1,43 para compor nossa múltipla, que essa luta vai durar mais de 2 rounds e meio. Seguindo para a vitória do Chaos Williams, que enfrenta o estreante Rolando Bedoya. O Chaos Williams, um cara perigoso nessa divisão dos meio-médios, que tem algumas derrotas, é verdade, mas só para caras do alto nível ali. Perdeu pro Randy Brown a última luta, antes tinha perdido pro Chechel, né, pro Michel Pereira. Então é um cara que tem um certo teto, mas quando se testa num nível um pouco mais regular, que eu acredito que seja o fato que apresenta aí o Rolando Bedoya, o Chaos Williams se sai muito bem. E acho que esse leva essa vitória, pagando 1,29. No card principal também, o Movsar Evloev, né, o russo invicto, que vai enfrentar o brasileiro Diego Lopes, que aceitou esse convite aí de última hora, essa pedreira para enfrentar o Evloev. Então o Evloev é o principal favorito do card, a compor nessa múltipla aqui. Tem valor, fechando essas 4 lutas, uma odd total de 2,44. Vamos torcer para bater, as múltiplas têm batido na trave, evento após evento, mas essa tem potencial para bater, manter a confiança aqui. No longo prazo, o projeto está dando certo e acho que vai ser um bom evento para a gente. E antes de encerrarmos mais um Melhores Apostas, vale lembrar, se você concorda com os palpites, com as lutas que falamos aqui, deixe nos comentários. E se você viu que a gente deixou de dar alguma sugestão ou deixou de falar de alguma luta, deixe nos comentários também, porque como sempre falo nos conteúdos do Super Lutas, a gente produz os conteúdos para e com vocês, a gente precisa de vocês para os conteúdos ficarem mais interessantes. Enfim, esse foi mais um Melhores Apostas Super Lutas. Não esqueça de se inscrever e deixar o like no canal do Super Lutas. O link da Orbet está no comentário fixado e ao apostar esse fim de semana, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Aguardo vocês no próximo programa.